E aí, galera do Manual do Mundo, aqui é o Iberê, e hoje eu quero começar com uma pergunta que vai mexer com a sua cabeça. Você já imaginou escrever uma carta hoje, e ela só ser entregue daqui a 50, 80 ou até 100 anos? Que loucura, né? Parece roteiro de filme de ficção científica, daquelas histórias de viagem no tempo, mas acreditem, isso aconteceu de verdade, e continua acontecendo. Pensa comigo. Uma folha de papel, com palavras escritas à mão, viajando por décadas, às vezes por um século inteiro. Essas cartas atravessaram guerras, viram países mudarem de nome, cidades crescerem e sumirem, e por algum motivo, ficaram perdidas no limbo, esperando o momento certo de chegar ao seu destino. O mais impressionante, a parte que realmente arrepia, não é só o atraso inacreditável. É o impacto que essas mensagens causam quando finalmente são abertas. É um soco no estômago, uma conexão direta com um mundo que não existe mais. É como se a voz de alguém, congelada no tempo, sussurrasse no seu ouvido. São declarações de amor, notícias de família, promessas, desabafos. Sentimentos puros que, por um capricho do destino, ficaram guardados, esperando para serem redescobertos por filhos, netos ou até mesmo por desconhecidos, que se tornam guardiões daquela memória. É uma verdadeira máquina do tempo em forma de envelope. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas histórias inacreditáveis. Vamos conhecer casos reais de cartas que levaram décadas para chegar, e quando chegaram, mudaram vidas para sempre. São relatos que provam que algumas mensagens são tão poderosas que nem mesmo o tempo consegue apagar. Então se prepara, porque a gente vai abrir envelopes que guardam mais do que papel e tinta, eles guardam a própria história. Vamos nessa? A nossa primeira história parece tirada de um livro de história, mas aconteceu em 2021, na Inglaterra. Um carteiro encontrou um pacote de cartas que estava perdido há mais de 100 anos, datadas da Primeira Guerra Mundial. Elas estavam escondidas em uma antiga agência dos Correios que ficou fechada por décadas. Imagine o choque abrir um envelope e ler palavras escritas por alguém que já virou parte da história. Uma voz que ecoa diretamente de 1916. Era como ouvir um bisavô, que você só conhece por fotos amareladas, falando diretamente do campo de batalha, descrevendo o dia a dia, a saudade de casa, a esperança de voltar. Os descendentes das famílias receberam essas cartas como um tesouro. Uma delas, escrita por um soldado para sua noiva, descrevia o amor e a promessa de um futuro juntos, um futuro que, infelizmente, ele nunca teve a chance de viver. Para a família, receber aquela carta foi como receber um último abraço, uma peça do quebra-cabeça de sua própria história que estava faltando. As palavras, congeladas no tempo, trouxeram um conforto agridoce, fechando um ciclo de mais de um século de espera. Foi a prova de que o amor e a saudade escritos ali eram tão reais que sobreviveram a uma guerra e a um século inteiro de silêncio. Agora vamos para uma praia na Holanda. Em 2014, um grupo de pessoas encontra uma garrafa de vidro antiga com uma mensagem enrolada dentro. Isso já é incrível, né? Mas a história fica ainda melhor. A carta foi escrita em 1958 por uma jovem chamada Annette, que na época tinha 22 anos. Na mensagem, ela descrevia seus sonhos, suas esperanças, e pedia que quem encontrasse a garrafa escrevesse de volta para ela. Era um gesto simples, uma brincadeira de uma jovem olhando para o mar e imaginando o futuro. O que ela não sabia é que o futuro levaria 56 anos para responder. Os descobridores, curiosos, decidiram investigar e, para a surpresa de todos, encontraram Annette. Ela já era uma senhora de 78 anos, vivendo na mesma cidade de onde havia jogado a garrafa no mar. Quando recebeu a notícia, ficou chocada. Ela mal se lembrava daquele dia. Mas ao reler suas próprias palavras, tudo voltou. E aí vem o detalhe mais emocionante.
a cereja do bolo. Na carta, ela falava sobre encontrar um grande amor. E o mais louco, ela havia se casado exatamente no ano seguinte ao envio da mensagem, em 1959, com o homem com quem construiu sua vida. Era como se o passado estivesse confirmando um destino que ela mesma tinha imaginado. Essa próxima história é de partir o coração, mas ao mesmo tempo, é linda. Em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Phyllis Ponting escreveu uma carta para seu noivo, Bill Walker, um soldado que servia na Índia. Na carta, ela aceitava o pedido de casamento dele e falava sobre os planos para o futuro. Só que essa carta nunca chegou. Bill nunca soube da resposta dela, e quando voltou da guerra, eles acabaram se separando, cada um seguindo seu caminho. Phyllis guardou uma cópia da carta por toda a vida, como uma lembrança do que poderia ter sido. Décadas se passaram. Em 2006, um navio de carga, que havia afundado na costa da Irlanda em 1941, foi redescoberto. Dentro dos destroços, os mergulhadores encontraram centenas de cartas perfeitamente preservadas. E uma delas era a carta de Phyllis para Bill. A notícia chegou até ela, que já era uma bisavó. Infelizmente, Bill já havia falecido, mas o mais tocante é que a família dele recebeu a notícia, e finalmente, a carta. Para os filhos e netos de Bill, foi como receber um último abraço congelado no tempo, uma mensagem de amor da mulher que o pai deles amou na juventude. Palavras simples, mas que atravessaram gerações para contar uma história de amor interrompida pela guerra. A nossa última parada no tempo é a mais antiga de todas. Em 2018, durante a reforma de um antigo prédio vitoriano na Escócia, trabalhadores encontraram uma cápsula do tempo escondida dentro de uma parede. Dentro dela, havia uma garrafa de uísque e, enrolado, um bilhete escrito em 1897. Isso mesmo, uma mensagem com mais de 120 anos. Ela foi escrita por 2 dos operários que construíram o prédio original. No bilhete, eles se identificavam e faziam uma piada, dizendo que haviam bebido o uísque enquanto trabalhavam, e que quem encontrasse a mensagem deveria lembrar deles. Era um recado simples, quase uma travessura, deixado por 2 homens comuns que queriam deixar sua marca para o futuro. Aquela mensagem nunca foi enviada oficialmente, não tinha um destinatário. Era um grito silencioso para a posteridade. Mas mais de um século depois, ela foi encontrada, publicada em jornais e virou parte da história local. Pesquisadores até conseguiram encontrar informações sobre os 2 operários, dando nome e rosto a 2 vozes do passado. Uma simples folha de papel, escondida como uma brincadeira, se transformou em um documento histórico, conectando o presente diretamente com as mãos que ergueram aquelas paredes há tanto tempo. Que viagem, hein? Cada uma dessas histórias nos mostra uma coisa muito poderosa. O tempo pode atrasar uma mensagem, mas ele não apaga o sentimento. Uma carta pode se perder, uma garrafa pode vagar pelo oceano por meio século, mas a emoção que foi colocada naquele papel continua viva, intacta. Cada carta dessas é uma cápsula do tempo, um portal que nos conecta diretamente com um momento, com uma pessoa, com um sentimento que já não existe mais no nosso mundo, mas que fica eternizado ali, naquelas palavras. É a prova de que a necessidade humana de se conectar, de se expressar, é mais forte que qualquer obstáculo. Essas mensagens nos lembram que por trás dos grandes eventos da história, existem pessoas comuns, com sonhos, medos e amores, assim como nós. Um soldado apaixonado, uma jovem sonhadora, operários deixando sua marca para o futuro. São ecos de vidas que, por um instante, podemos ouvir claramente. É um lembrete de que nossas próprias palavras, nossas próprias histórias, também têm um poder imenso.
Elas podem não viajar por 100 anos, mas elas impactam as pessoas ao nosso redor todos os dias. O que a gente diz, o que a gente escreve, tem peso e tem valor. E agora eu te pergunto, e quero que você pense de verdade nisso: se você pudesse escrever uma carta hoje para ser lida daqui a 100 anos, o que você diria? Que mensagem você deixaria para o futuro? Que parte de você, do nosso mundo de hoje, você gostaria que fosse lembrada? Pensa nisso e deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!